Boa noite. O convidado do programa desta noite é o pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Carlos Gianazzi. Comigo aqui na bancada, os jornalistas Fernando Mitre e Eduardo Oineg. Pré-candidato, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Bom, o seu partido tem, entre as suas cláusulas estatutárias, confrontar o sistema capitalista. Eu gostaria de saber do senhor como é que se aplica a doutrina à realidade da administração de uma prefeitura da maior metrópole de um país que é capitalista por definição constitucional. Nesse momento eleitoral, a nossa grande proposta vai no sentido de inverter as prioridades, de canalizar o orçamento público, que hoje gira em torno de 38 bilhões, o orçamento municipal, para as áreas sociais, porque hoje esse orçamento ele é canalizado muitas vezes para beneficiar o setor imobiliário, as empreiteiras, as grandes construtoras, as grandes obras que só servem para contribuir exatamente com esse setor. Hoje a especulação imobiliária, através dos seus representantes, tomam conta de uma boa parte desse orçamento. Então, disputar esse orçamento e dirigi-lo para as áreas sociais, como educação, saúde, transporte, mobilidade, é uma luta socialista. Agora, deputado, o PSOL tem 7 deputados federais, um deputado estadual, que é o senhor, nenhum vereador. Não, são 3 deputados federais, um senador e 4 deputados estaduais. Estaduais Isso. E nenhum vereador. Vereador tem vereador no interior. Então, aqui em São Paulo? Interior de São Paulo. Não, na cidade de São Paulo, nenhum vereador. Na cidade nós não Pronto. temos. Se o senhor for eleito, o senhor vai chegar com uma estrutura partidária pequena. Como é que o senhor vai fazer para agregar as forças em torno do seu projeto sem fazer concessões aos partidos que venham a apoiar, caso o senhor venha a ser eleito? Olha, nós vamos fazer uma administração junto com a população, junto com os movimentos sociais, com a opinião pública. Nós vamos pressionar a Câmara Municipal a aprovar os projetos de interesse público. Mas a estrutura política que o senhor precisa montar para poder governar a cidade, onde é que o senhor vai buscá-la? Quais os partidos que o senhor acha palatáveis para um entendimento? Não, olha, nós vamos trabalhar em cima de projetos políticos, em cima de princípios e propostas. Vamos encaminhar projetos para a Câmara Municipal e a Câmara Municipal, ela vai ter... Eu fui vereador durante 2 legislaturas na Câmara Municipal. Eu conheço como que funciona a Câmara Municipal. Quando ela é pressionada pela opinião pública, pela imprensa, pelos movimentos sociais, ela cede às questões sociais. Quando ela não é pressionada, ela não cede. Então, nós vamos fazer um trabalho de conscientização política da população. Nós vamos dar um choque de gestão democrática na cidade de São Paulo. Mas não existe um governo e uma oposição na estrutura da Sim. Câmara? E essa estrutura de governo não é que vai fazer aprovar os projetos que o senhor precisa para conduzir a cidade? Sim, mas, por exemplo, como é que o senhor vai montar essa base? Nós vamos montar a base em cima dos projetos. Vamos apresentar projetos para a educação, para aumentar o orçamento da educação. Por exemplo, um projeto que traga de volta os 31% para manutenção e desenvolvimento do ensino, que foi uma alteração feita de uma forma desastrosa pela ex-prefeita Marta Suplicy em 2001, quando ela mudou a lei orgânica do município, incluindo nos gastos da educação investimentos que são de outras áreas, de assistência social, da cultura. Nós vamos recuperar isso. A educação precisa de mais investimento. Deputado. É inadmissível que um vereador, seja ele de qualquer partido, vote contra um projeto desse. Deputado, por falar em Marta Suplicy, vamos falar do PT. O senhor era petista, o senhor foi fundador do PT. O senhor deixou o partido, parece que em 2005. Exatamente. Exatamente. E eu perguntaria o senhor o seguinte, que conceito o senhor tem do PT hoje? O que é o PT? O PT ainda é um partido de esquerda, o PT deixou de ser. Como é que seria um entendimento seu com a bancada do PT em São Paulo? O PT não é mais um partido de esquerda hoje no Brasil. Hoje é um partido como outro qualquer que quer se dar bem, né, e ficar na máquina da estrutura do poder, seja no governo federal, no estadual. Ele repete os velhos vícios da direita, da política. Ele representa hoje a velha política, o PT. O PT já foi um partido importante, um partido de esquerda, mas hoje não, um partido que se rendeu a essa ordem capitalista, conservadora. Mas tem 30% de votos tem 30%, em São Paulo, mas o PMDB também teve um pouco essa trajetória e hoje é um partido fisiológico, clientelista, é o símbolo do que existe de mais atrasado no Brasil. Aliás, em termos E o PT também caminha nessa mesma direção. Pois é, voltar nessa questão que foi colocada pelo Oineg, que é de fundamental importância, mas é o seguinte, o senhor falou,
o vereador não vai votar contra uma tese que diga respeito ao interesse da população. Mas não é isso a cultura do parlamento brasileiro. A composição de maiorias, por exemplo, do governo federal deu no mensalão e em tudo que aconteceu aí ao longo dos últimos 7 anos. Como é que o senhor vai fazer para vencer esses vícios da política brasileira? Nós vamos utilizar o peso da Prefeitura de São Paulo para mobilizar a população, para conscientizar a população. A Prefeitura tem peso. Como é que o senhor vai convencer um colega do senhor, que o senhor sabe muito bem como é que trabalha, a deixar de ser fisiológico, deixar de querer alguma vantagem para votar dessa ou daquela maneira? Não, e detalhe um pouquinho, como é que o senhor vai fazer esse trabalho de convencimento da população? Porque a frase em si não explica como o senhor vai fazer. Primeiro, democratizando a gestão da cidade, implantando a eleição direta nas subprefeituras, porque hoje é inconcebível, as subprefeituras estão todas militarizadas, com coronéis. O prefeito Gilberto Kassab militarizou. Eleição como a de prefeito? Como a de prefeito. E se ganharem integrantes da oposição ao seu partido? Eles vão. A eleição, você corre esse risco, é o preço da democracia. Eleição direta para subprefeito, a criação dos conselhos de representantes e a criação também do orçamento participativo e do planejamento das políticas sociais também. Esse planejamento será participativo. Porque o que está acontecendo é inconcebível. O ex-prefeito José Serra nomeou nas subprefeituras ex-prefeitos de outras cidades. Ele trouxe pessoas de fora. A Marta Suplicy, quando foi prefeito, eu acompanhei isso, eu estava lá vendo, nomeava os subprefeitos a partir das indicações dos vereadores. Então, a cidade há muito tempo que não está democratizada. Então, nós vamos democratizar a cidade. A gestão será compartilhada com a população, com os movimentos sociais. O senhor rejeita inteiramente o modo de fazer política que está aí. Com certeza, nós temos que romper com essa velha política, implantar o que eu chamo de gestão democrática. A população tem uma ansiedade muito grande hoje de participar, né? Quer participação, já está entendido. Deputado, o senhor é um professor, né, de profissão. O senhor veio do magistério, né, da educação. Eu sou diretor da rede municipal de ensino. Exatamente. Que projeto o senhor tem para a área de educação? E como é que o senhor vê hoje a vida do professor? O professor que mal sobrevive aí com esse salário que ganha e nem precisamos falar da importância da função. Primeiro que nós entendemos que a educação pública é o principal instrumento de desenvolvimento social, humano, tecnológico, de cidadania que nós temos. Só que ela não recebe o investimento correto, o investimento devido. Não é à toa que nós estamos hoje, no Brasil inteiro, na luta pela aprovação do investimento de 10% do PIB em educação, que nós estamos lutando para que o Congresso Nacional aprove. Agora, aqui em São Paulo, a situação é muito grave, porque nós temos aqui os professores com a profissão desvalorizada, tanto do ponto de vista da Prefeitura, como também do ponto de vista do Estado de São Paulo. Hoje, um professor, para sobreviver, ele tem que trabalhar em 3, 4 escolas no único dia, ele não pode se dedicar a uma única escola. Esse é o diagnóstico, mas o que o senhor propõe? A solução. Então, a solução, primeiro, aumentar o investimento na educação. O que eu disse, nós vamos mudar de novo a lei orgânica e recompor o orçamento da educação, que foi alterado em 2001 pela ex-prefeita Marta Suplicy. Ela retirou 6% do orçamento da educação. Então, nós queremos recompor esse valor. Ao mesmo tempo, nós vamos elaborar uma política para atender a demanda de educação infantil na cidade de São Paulo, nós temos quase 300 mil crianças fora da educação infantil, fora das creches e fora das EMEIs, da área da pré-escola. Tem uma outra área também que a Prefeitura abandonou praticamente o atendimento, que é a educação de jovens e adultos. Ela fechou salas em muitas escolas da nossa cidade nessa modalidade de ensino. Então, jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de estudar na idade própria não conseguem mais voltar aos seus estudos, porque a Prefeitura, o prefeito Kassab, esvaziou os cursos de educação de jovens e adultos. Quando o senhor fala, fica a impressão de que todos os governantes fizeram isso porque eles são malvados. E dá a impressão que o senhor, que é uma pessoa bem intencionada, vai fazer o que é certo e os outros faziam o que era errado. Por que isso acontecia? Não tem dinheiro ou eles realmente são pessoas malvadas? Não são malvadas. Eu acho que é uma questão de prioridade política e de compromisso político. Hoje nós temos, por exemplo, uma prefeitura... Mas todos eles falam que tem compromisso com a educação e com a saúde. Não tem um candidato que diga... Mas o que o senhor está dizendo também. Mas, acontece o seguinte, que quando se fala em investimento em compromisso com a educação, tem que investir financeiramente. Agora, os governos que mas nós tem um limite, não? Tivemos, o único governo que investiu verdadeiramente aqui na cidade de São Paulo foi o governo da Erundina,
quando Paulo Freire foi o secretário municipal de educação. Nós tivemos investimento e uma melhora da educação e da saúde. Depois nós não tivemos mais investimento. O atual governo, por exemplo, é comprometido com a especulação imobiliária, com as grandes empreiteiras, né? Com as grandes obras que consomem uma boa parte do orçamento. Daí não vai ter dinheiro para a educação. Das grandes obras fazem parte da administração das grandes cidades. Gera empregos. Claro, além de gerar emprego. Mas veja bem, nós podemos construir escolas e gerar empregos. Mas o senhor está dizendo que ele não faz escola para fazer viaduto? Mas o senhor parece que tem uma posição contra as grandes obras. Não, as necessárias sim, mas isso. Um exemplo, mas todo mundo é a favor de obra necessária. A operação Água Espraiada é uma operação duvidosa, inclusive que o projeto original foi alterado, ele ficou encarecido, o governo Kassab está desapropriando uma boa parte daquela região de uma forma desnecessária, enfim, então tem obra que não é necessária. Agora, e a prioridade do investimento também. Então nós podemos criar empregos construindo creches, EMEIs, escolas do ensino fundamental, casas de cultura na periferia. Mas não foi exatamente isso, aí nós vamos precisar das empreiteiras também. Agora não para construir obras que não refletem os verdadeiros interesses da população. Não foi isso, por exemplo, que pautou o governo da ex-prefeita Luísa Erundina, aliás, e que terminou o mandato com a popularidade muito enfraquecida por causa dessa filosofia da pequena obra, da pequena necessidade? Não, mas era outro momento histórico, era um momento diferenciado, mas de qualquer forma houve um grande investimento nas áreas sociais, no governo da Erundina, na saúde, na educação, nós tivemos grandes avanços nessa área, isso aí não... Agora, trânsito, deslocamento das pessoas, é uma prioridade tão grande quanto os outros? Não, com certeza, né? Eu citei a educação porque é uma área que nós entramos no debate, agora a questão da mobilidade é uma das questões mais sérias hoje e agudas e importantes da cidade de São Paulo, e a nossa proposta é sobretudo investimento sobre trilhos. São Paulo só vai melhorar a sua mobilidade, principalmente na área do transporte, com investimento pesado sobre trilhos, transporte sobre trilhos. Vamos aumentar os corredores de ônibus, investir nas ciclovias, mas se não houver um investimento pesado aí do governo municipal, do governo estadual, do governo federal e até de empréstimos internacionais do Banco Mundial, São Paulo não sai dessa situação de paralisia, né? de estancamento no trânsito. Deputado, como é que o senhor vê o peso da presença do Lula nessa campanha eleitoral? Eu acho que o Lula... O senhor que já foi petista. O Lula vai tentar reproduzir o mesmo efeito e o mesmo êxito que teve com a presidente Dilma, só que São Paulo é diferente, São Paulo tem um outro eleitorado, o Lula não ganhou aqui na cidade de São Paulo, então é outro contexto aqui, é outra situação. Agora, ele tem que produzir o Haddad. O Haddad não é conhecido, na última pesquisa do Ibope, o Haddad teve apenas 3%. Nós tivemos 1%, o pessoal teve 1%, mas teve 3%, então não está muito distante da nossa faltam candidatura. Só 2%. Mas ele quer dizer, a candidatura do Haddad é o Lula, é a Dilma, vai ter que ter toda uma estrutura do governo federal ajudando. Eu vi ontem na revista Veja, ali fiquei abismado que o PT, no ano passado, em 2001, recebeu das empreiteiras, das grandes empreiteiras, já uma doação para o fundo partidário de 50 milhões de reais. Eu fico imaginando o que será essa candidatura com peso econômico. Deputado, bom, nosso tempo está chegando ao fim, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Olha, eu quero dizer que nós do PSOL defendemos uma nova política para São Paulo, né? E quero afirmar aqui que nós temos que romper com essa falsa polarização entre o PT e o PSDB, os seus partidos aliados. É um absurdo isso. Nós temos que inovar, nós temos que dar um choque de democracia na cidade de São Paulo, né? E canalizar os recursos públicos para as áreas sociais. Infelizmente, esses partidos que representam hoje a velha política, embora estejam com candidatos novos do ponto de vista da faixa etária, mas são candidatos novos que representam o velho ainda, representam a velha política, como o PMDB, o PT, o PSDB, estão todos envolvidos nos grandes escândalos de corrupção do Brasil, na CPI do Cachoeira, no mensalão, no mensalinho do PSDB. Então, nós temos uma oportunidade ímpar aqui de mudar a política de São Paulo, inovar com coragem, com ousadia e com criatividade. É por isso que nós estamos disputando a eleição municipal.